E aí, gente, tudo bem? Na aula passada nós vimos um panorama dos entes de colaboração no Brasil e agora vamos começar a tratar de alguns entes em espécie, iniciando com a análise da organização social, a OS. A organização social nada mais é que uma fundação ou uma associação privada, não estatal, obviamente sem nenhuma finalidade lucrativa e que busca perseguir de alguma maneira finalidades de interesse público. Ou seja, essas fundações e associações que passam a ser qualificadas como organizações sociais têm como seu objetivo primário defender ou promover interesses públicos, tá certo? Para que uma associação ou fundação possa ser chamada de organização social, é preciso sempre que ela passe por esse processo administrativo de qualificação. Nenhuma entidade nasce como organização social. A organização social não é um tipo específico de pessoa jurídica. A organização social não aparece lá no Código Civil, na lista de pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, a OS é nada mais que uma associação ou fundação, ou seja, uma entidade privada sem finalidade lucrativa, que recebe essa qualificação de organização social da administração pública. Vejam, nós não temos no Brasil uma lei nacional, uma lei para todos os entes da federação que trate da figura da organização social. Na verdade, a Lei 9637 de 1998 é uma lei federal, ou seja, é uma lei editada pelo Congresso Nacional que vale apenas para o nível da União. A figura do OS, vale lembrar, nasceu dentro daquele movimento de reforma de Estado que marcou a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso e que tinha como objetivo, entre outras coisas, reduzir os gastos estatais, reduzir o tamanho da máquina estatal e, para isso, era preciso compensar essa redução da máquina estatal com a valorização de outras entidades que pudessem assumir atividades de interesse público. Então, o terceiro setor ganhou muita valorização nesse período de reforma do Estado do final da década de 90, nesse período de tentativa de se valorizar um modelo de Estado regulador, deixando-se o modelo de Estado prestador em segundo plano, ou seja, jogando-se muitas das prestações estatais para as mãos de particulares. Então, a organização social ela surge nesse contexto. E a Lei 9637 de 98 é uma lei federal que trata da organização social no âmbito da União. Os estados e municípios, se quiserem se valer de uma figura parecida com a organização social, devem naturalmente criar as suas próprias leis que rejam essa figura. Portanto, a Lei 9637 de 98 não deve ser aplicada para os estados e municípios automaticamente. É preciso que eles criem essas figuras nos seus respectivos âmbitos, tá bom? Agora, muito do que eu vou apresentar aqui, naturalmente, está baseado na 9637. Então, tomem cuidado, né? Esses requisitos, essas características que eu apresentaria aqui são características da 9637, a princípio, válidas apenas para as organizações sociais qualificadas no âmbito da União. Como eu disse para vocês, vamos começar aí com algumas características. Organização social não é um novo tipo de pessoa jurídica. Organização social é mais um rótulo, é um atributo, é uma qualificação que se dá para uma entidade privada, uma fundação ou uma associação que desempenha atividade de interesse público e que deseje obter fomento estatal. Então, essa qualificação organização social é solicitada por uma entidade privada. Por quê? Porque essa qualificação é necessária para que essa entidade celebre um tipo específico de contrato com a administração pública, o contrato de gestão, que nós vamos analisar daqui a pouco, e com isso, com o contrato de gestão, essa entidade privada poderá receber uma série de benefícios estatais, tá certo? Notem que, em muitos casos, nós podemos enxergar nessa figura da OS uma forma de concessão disfarçada de serviço público.
Alguns juristas brasileiros entendem que a organização social é uma figura concessória, ou seja, por ela o Estado acaba transferindo serviços públicos inteiramente para as mãos de um particular. Existem várias OSs hoje no âmbito da saúde. Elas recebem hospitais públicos, elas recebem equipamentos públicos e passam a gerir o hospital e o serviço público de saúde. Então, na prática, muitos autores com razão dizem que a organização social não é apenas uma entidade do terceiro setor que recebe fomento. A organização social, em alguns momentos, acaba se transformando em uma verdadeira concessionária disfarçada. Uma concessionária que não celebra contrato de concessão. Uma concessionária que, na verdade, assume serviços públicos por um outro regime jurídico específico. Tá bom? Notem que a Lei 9.637 de 98, que é a Lei das Organizações Sociais no âmbito da União, define as áreas em que elas atuarão. Isso inclui áreas de saúde, de cultura, de educação e assim por diante. São algumas poucas áreas ali, pesquisa também, que são indicadas na lei como áreas de atuação das organizações sociais. Então, notem que elas não podem atuar em toda e qualquer área, elas não podem atuar em gestão de rodovias, elas não podem atuar em gestão de transporte coletivo e assim por diante, tá bom? Só nas áreas indicadas na lei. Quais são os requisitos para que uma entidade privada receba essa qualificação de organização social? Bom, a lei trata de inúmeros requisitos, mas eu vou sumarizar aqui os principais desses requisitos. Em primeiro lugar, é preciso que elas estejam regularmente criadas como fundação e associação, que tenham um estatuto e que ali se preveja, entre outras coisas, uma diretoria executiva e um conselho de administração com representantes internos, ou seja, da própria entidade, com representantes do governo e com representantes da sociedade. Então, notem que esse conselho de administração, que é o órgão principal de gestão da organização social, é um conselho híbrido. É um conselho com forte participação da sociedade e do Estado. Isso significa que essa entidade privada não é completamente privada na sua gestão, na sua autonomia decisória. Por quê? Porque o seu conselho, que é o órgão principal, tem representantes do Estado e tem representantes da sociedade. Outra coisa importante, é preciso que além da diretoria e conselho de administração, o Estatuto preveja que esses membros do conselho de administração tenham um mandato, tá certo? Então, muito interessante notar que a lei fala de mandato para esses membros. Outra coisa, esse ato constitutivo deve estar registrado e deve respeitar todos os requisitos legais e, muito importante, não se deve permitir dentro da organização social qualquer tipo de remuneração dos conselheiros, não é? Ou seja, dos membros do conselho de administração. Não se deve permitir que os excedentes, que as sobras financeiras que essa organização social tenha, sejam distribuídas, por exemplo, a título de dividendos ou qualquer outro tipo de valor semelhante, bônus ou coisas do gênero, tá certo? Então, todos os excedentes devem ser reinvestidos na própria finalidade dessa entidade privada do terceiro setor. E, em terceiro lugar, além de cumpridos todos esses requisitos de estruturação e registro, é preciso que a entidade privada faça uma solicitação formal dessa qualificação como OS. E essa solicitação vai ser apreciada pelos órgãos públicos da administração direta, pelo ministério envolvido e assim por diante, e naturalmente aí se decidirá pela qualificação ou não daquela entidade privada como organização social. Outra coisa, uma vez qualificada, esta entidade, que agora passa a ser uma organização social, poderá celebrar com o Estado, com a administração pública, os famosos contratos de gestão, tá certo? Nós estamos falando aqui, então, de um acordo administrativo de natureza cooperativa ou colaborativa entre, de um lado, a fundação ou associação qualificada como organização social e, de outro, o Estado. No caso da Lei 9.637, o Estado será a União, não é? Esse contrato de gestão ele deve prever um programa de trabalho com todas as atividades que a OS se compromete a realizar. Esse
programa também deve estar atrelado a metas e deve vir acompanhado de mecanismos de avaliação, critérios para a realização de despesas com aqueles recursos públicos recebidos e assim por diante. Houve uma grande discussão a respeito da possibilidade de entes públicos contratarem as organizações sociais sem licitação, com dispensa, ou seja, mediante contratação direta. E por isso eu estou citando aí para vocês, para verificarem posteriormente, a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade número 1923, que trata da dispensa de licitação para contratação de organizações sociais. De maneira geral, o Supremo entendeu que é possível, fez uma interpretação do texto da Lei de Licitações que trata dessa modalidade de dispensa de maneira conforme à Constituição. Então é possível essa dispensa, mas obviamente sempre se respeitando a objetividade, os princípios gerais do direito administrativo. Outra coisa ainda sobre contrato de gestão, né? O contrato pode prever transferência de recursos orçamentários, ou seja, recursos financeiros para a OS que provenham do Estado. Então imaginem lá uma organização social que assuma um hospital público. O Estado pode repassar recursos para essa organização social para custear os serviços que ela presta dentro do hospital público. Afinal, porque a saúde pública no Brasil é gratuita em razão de uma disposição legal, então a OS naturalmente não tem como coletar recursos dos usuários do serviço de saúde. Então o Estado faz esse repasse e isso é permitido na legislação que trata das organizações sociais. Outra coisa, essas organizações sociais podem se beneficiar da permissão de uso de bens públicos sem licitação. Então vejam de novo, na OS da Saúde, ela recebe um hospital, o hospital é um bem público, então o seu uso é transferido para a organização social que presta o serviço de saúde. Além disso, a legislação permite que elas cheguem a receber servidores públicos cedidos. Vejam que interessante. A organização social pode ter no seu corpo de trabalhadores servidores públicos cedidos pelo Estado. Então, as vantagens que a legislação prevê para as organizações sociais são enormes. Elas podem receber recursos financeiros, elas podem receber bens, elas podem receber servidores cedidos e, como eu já disse, elas podem contratar com a administração pública com dispensa, ou seja, elas podem realizar contratação direta sem passar por uma licitação, o que foi discutido lá no Supremo, como eu já mencionei. Lógico que toda essa sistemática é muito perigosa. Essa sistemática pode abrir brechas para desvio de recursos públicos, para má gestão de recursos públicos, para corrupção e assim por diante. E exatamente por isso a legislação traz uma série de mecanismos de controle. De maneira geral, a organização social tem que entregar anualmente um relatório de execução das suas atividades, levando em conta as metas que foram definidas no programa de trabalho, e também deve entregar com relatório a prestação de contas. A prestação de contas é um documento mais de caráter contábil financeiro, que trata dos gastos daqueles recursos que ela recebeu, tá certo? E o relatório de execução tem mais um caráter operacional, ele pretende mostrar como a organização social e se a organização social atingiu as metas que foram pactuadas. Esse relatório de execução e a prestação de contas devem ser examinados por uma comissão de avaliação composta por especialistas. É isso que diz a lei federal. E essa comissão de avaliação vai elaborar um relatório, um parecer conclusivo, indicando ou não a aprovação do relatório de execução da OS e da sua prestação de contas. E aí a entidade pública competente pode ou não, né, dependendo da conclusão do parecer, do relatório conclusivo, tomar providências. Vejam, se a autoridade de fiscalização, que é a autoridade supervisora, toma ciência de irregularidades ou ilegalidades na gestão da OS, ela tem um dever de comunicar ao Tribunal de Contas sem prejuízo de fazer solicitações ao Ministério Público, né, ao MP e à Advocacia Geral da União, porque aqui nós estamos falando de OS federal, não é? Inclusive, eu não mencionei aqui no slide, mas a legislação permite sequestro de bens, uma série de medidas em relação à OS e aos seus dirigentes, caso haja indícios de irregularidades de gestão. E a gente também precisa lembrar, não é, que esses dirigentes podem responder de uma série de maneiras. Eles podem responder
com base na lei de improbidade. A OS também pode se enquadrar eventualmente na legislação anticorrupção. Enfim, as responsabilidades são bastante amplas. E uma consequência também muito interessante decorrente de irregularidades é a desqualificação. Lembrando, a OS é uma entidade privada, não é, que é qualificada para posteriormente celebrar um contrato de gestão. Ela pode ser eventualmente desqualificada, e se for desqualificada, ela fica proibida de celebrar novos contratos de gestão. Essa é a consequência. Vejam, a desqualificação vai ocorrer seja por descumprimento do contrato de gestão, naturalmente, seja porque a entidade é extinta. Aí, obviamente, não há como, não é, manter qualificação se a entidade já não existe mais. Então, essa é uma extinção, uma desqualificação natural. Tá certo? Na desqualificação por descumprimento do contrato de gestão, é preciso, naturalmente, que se garanta o devido processo legal, que se abra espaço para que aquela entidade privada se defenda contra a acusação de descumprimento do contrato. Além disso, a legislação prevê que os dirigentes da organização social podem responder individualmente, de maneira solidária, pelos danos e prejuízos que causem em razão da má gestão da organização social que se sustenta com recursos públicos. Também um aspecto interessante, a desqualificação tem um impacto grande para aqueles bens e para os valores que foram entregues à organização social. Esses bens e valores, em caso de desqualificação, são revertidos àquela entidade pública que os aportou, que entregou esses bens ou esses valores à organização social. Então, notem que interessante, a legislação das organizações sociais também fala de bens reversíveis, de bens que retornam, não é? Bens que retornam ao patrimônio do Estado por conta de um descumprimento aqui de contrato. Nós estamos acostumados a verificar, a encontrar esse conceito de bem reversível lá na legislação de concessões, mas notem que ele aparece aqui também. Ou seja, o Instituto da Reversão de Bens não é um instituto exclusivo das concessões. Aqui no âmbito do terceiro setor nós também temos essa figura, tá certo? Então, com isso, nós concluímos esse panorama das organizações sociais, principalmente à luz da legislação federal. Um grande abraço.